Olá, seja bem-vindo ao programa Consciência Espírita, focalizando hoje o que é o Espiritismo, sem segredos. E olha, nós vamos receber com muito carinho um comunicador profissional, professor universitário, não vou dizer quem é, daqui a pouquinho eu vou revelar, que vai explicar para nós, em palavras bastante simples e objetivas, a doutrina dos Espíritos. Mas antes disso, eu quero lembrar que o Espiritismo está neste livro que você está vendo aí na tela, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Quem somos? De onde viemos e para onde vamos? As respostas estão neste livro. Kardec perguntou e os Espíritos de Luz responderam. Leitura obrigatória para quem quer conhecer em profundidade a doutrina dos Espíritos, revelada no dia 18 de abril de 1857, com este livro, em Paris, na França. Eu até desconfio que alguns encarnados que andam por aí estavam em Paris naquela época, mas eu não posso me atrever a fazer nenhuma revelação. Eu estou com muito carinho com o William Sanches, que é professor universitário, que é radialista, que faz um programa muito bonito na Rádio Boa Nova e que primeiro vai cumprimentar a moçada. Claro, exatamente. E aliás, quando você abria o programa, Afonso, dizendo sobre o Espiritismo de uma maneira simples, né? É a simplicidade que fala. Sempre. Jesus era tão simples, né? Falava sem preconceito, falava com pescador, com donas de casa e falava com uma maneira leve, uma maneira simples. Tanto é que ele conseguiu mudar o mundo. 5 letras que mudaram o mundo. Esse livro, mostra a capa desse livro aí. 5 letras que mudaram o mundo. Aliás, já estou contando o segredo, já comecei contando o segredo, porque o título era para deixar uma dúvida, olha, né? E não deixei. Eu nem vou falar, viu? Eu nem vou falar. Olha, esse livro belíssimo que eu recomendo é uma publicação da Intelitera Editora, é uma das obras recebidas, não é? Que nós recebemos por intermédio do nosso querido William Sanches. William Sanches, vem ser você com a gente, tá? Hoje. Obrigado. Por favor. Esse é o título do programa do William. Vem ser, é um convite. Nas sextas-feiras. Às quartas. Quartas-feiras, às 10 da manhã na Rádio Boa Nova. Isso. E eu estou na Jovem Pan também aos sábados. Lá chama-se Vem Ser Melhor. Bom, já que você está aqui, você vai contar para nós. Você sabe que a juventude prestigia o nosso programa. Sim. A audiência cresce a cada dia. William Sanches, o que é o Espiritismo para você? Para mim, quando você comentou de 1857, né, sobre o Espiritismo, eu sempre tive muita curiosidade também em saber o que era o Espiritismo. Só que eu tinha muito medo, que já lembra naturalmente da palavra espírito. E nós somos espírito, né? Espírito e alma, aí como sinônimos. Então nós chamamos de alma que está aqui dentro. Então quando eu não estou mais nesse corpo, aí eu estou em espírito. Então o espiritismo é isso, é estudo, o aprendizado, o conhecimento do que é, o que eu não posso tocar, aquilo que não está próximo a mim. E às vezes a gente tem uma dificuldade para poder aprender, para poder refletir sobre aquilo que a gente não vê. Então nós somos educados muitas vezes, Afonso, para acreditar só naquilo que a gente vê. Aí você fala assim, você vê Deus? Ah, mas Deus é diferente, né? Então quando pergunta assim, você acredita em espírito? Eu falo, não, eu não acredito, eu tenho certeza. Porque se eu sou um espírito, então aqui é encarnado, e uma das coisas mais bonitas que o espiritismo nos ensina é a eternidade da alma. Então num país como o nosso, que é extremamente livre, democrático, onde eu poderia ser padre, poderia ser evangélico, de repente eu sou espírita. E quando eu faço uma palestra numa casa espírita, eu sempre pergunto para as pessoas que estão assistindo lá, por que vocês são espíritas? Porque você poderia ter tantos outros caminhos, né? As pessoas ficam olhando assim para mim. Eu gosto muito do espiritismo, principalmente pela inteligência que o espiritismo propõe. Porque Allan Kardec era um pedagogo, era um estudioso, não era simplesmente aquele, eu vou falar um monte de coisa, e é uma doutrina extremamente inteligente. Então eu passei a estudar as outras também antes, observar, porque eu nasci, Afonso, num lar evangélico. Então eu aprendi tudo que eu sei de Deus, de Jesus, de alma, de oração, tudo que eu sempre aprendi foi através da doutrina evangélica.
Só que eu sempre tive muita curiosidade, principalmente sobre as coisas que aconteciam comigo. Eu precisava me entender um pouco mais, a mediunidade, a sensibilidade, via coisas, ouvia, e eu sempre tive muito medo. E eu fui conhecer o Espiritismo, já tinha passado a adolescência, já morava em São Paulo. Já estava velho. Já estava velho, né? A alma velha. Mas assim, toda a minha infância, minha adolescência foi dentro da doutrina evangélica. E hoje eu agradeço muito porque me ajuda demais a entender muitas coisas. William Sanches, reencarnação. Explica para quem está em casa, muito curioso em saber no Espiritismo o que é reencarnação. O que é reencarnação? O Espiritismo, ele explica para a gente a eternidade da alma. Então chega um momento em que eu não preciso mais desses pulmões, dessa boca, dessas pernas, dessas mãos, desses olhos. O corpo fica, mas a alma continua. E é interessante que Deus não quer nem o corpo da gente, porque o corpo fica aqui, né? E de repente essa alma eterna que está numa caminhada, de repente ela reencarna, ela volta. Jesus, ele dizia que há muitos planos, há muitas jornadas, né? Há muitas casas aí do meu Pai. Eu fico pensando assim, será que nós não estamos em uma delas? Eu tenho certeza. Né? Estamos em uma delas aqui, num determinado momento, onde eu posso ver, onde eu posso tocar. Então, há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus queria dizer isso, né? Então, quando eu tenho uma morada, para onde eu estou indo? Então, quando você passa a entender, eu falo muito sobre espiritualidade independente, né? O espírito, ele é independente, ele é singular. Nós somos no mundo quase 8 bilhões de pessoas e cada ser único, singular, com a única impressão digital única, íris dos olhos, tom de voz. Isso é impressionante. Tem moda para a roupa, moda para o cabelo, mas não tem moda para a alma. Porque a alma ela é única. Então essa eternidade da alma, uma vez que eu ainda não era espírita, eu fui à Bienal do Livro Esse em livro São é Paulo. meu, não pega Não, esse aqui é meu. Esse é seu, eu trouxe para você com muito carinho. Você sabe que eu cheguei na Bienal e eu vi uma faixa assim. Bienal do Livro. Bienal do Livro de São Paulo, eu vi uma faixa grande escrito assim: sabia que você é eterno? Primeira coisa que eu pensei foram nos super-heróis, no Superman, que ele era até eterno. Tudo, eu pensei nisso. Mas eu fui me aproximando, porque eu fiquei muito curioso. E eu não era espírita. E de repente, quando eu cheguei, era o stand da Federação Espírita. E aí que eu fui curioso tentar entender, nossa, mas por que eu sou eterno? Isso foi quando, William? Isso tem uns 10, 12 anos por aí. Eu estava por lá, hein? Você estava lá? Será que foi você que me entregou um livro? Quem sabe? São os grandes reencontros, né? Os reencontros de alma. O Fernando Pessoa dizia que... E olha só, o Fernando Pessoa era um homem extremamente sensível. Eu tenho certeza que espírita, porque o homem sensível daquele jeito, para falar as coisas de alma que ele falava. Filosofia. Antes do espiritismo. E aí, de repente, ele falava uma coisa bonita, que ele dizia assim: uma alma, quando ama, nunca ama pela primeira vez, porque já está amando pela segunda, porque estamos num reencontro. E são grandes reencontros, né? Hoje eu estou aqui com você, quando que eu imaginaria? William Sanches, eu estou muito feliz em estar aqui com você. E olha, eu acho muito importante a presença dos jovens aqui no nosso programa, porque a juventude cresce e quer saber reencarnação, lei de ação e reação. A juventude quer saber a eternidade do espírito, como é que começou o espírito, se os animais têm alma. Olha quantas perguntas, quantos programas. Mas as perguntas são interessantes, né? Eu tenho em mim muito mais pergunta do que resposta. Porque as perguntas, elas fazem com que a gente vá pesquisando. E eu sou apaixonado pelo espiritismo porque ele é estudo, não é religião, ele é uma filosofia. Então, no Brasil é tida como religião, porque nós apenas usamos... religião. Isso. Então, o Brasil, a pátria é espiritual, por conta do número que nós temos de casas espíritas. Eu que faço muita palestra em casas espíritas, eu vejo que o número aumenta, então nós usamos como religião. Isso é ótimo, porque faz bem para as pessoas, não tem problema nenhum. Agora, é independente, é uma filosofia, é um estudo. E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E são muitas perguntas, tem muitas perguntas aí. Olha aí, leva as perguntas e o William leva as respostas para entrar em contato com o William Sanches, que é radialista, que é expositor espírita, é escritor, professor universitário. Você encontra no site www.williamsanches.com.br. Certinho, é? Você viu que eu decorei. Não foi difícil, né? Não foi difícil. Eu volto daqui a pouquinho com o que é o Espiritismo no programa Consciência Espírita. Até já.